Olá, oitavo ano, good morning! É sexta-feira, galera, e eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online. Sei que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam uma aula de História, uma aula de OPE, uma aula de Geografia, uma aula de Redação e uma aula de Matemática. É por isso que as aulas aqui nesse vídeo também seguem a mesma sequência. A primeira aula de vocês será de História com a Miss Aires, a segunda aula de OPE também com a Miss Aires, a terceira aula de Geografia com o Mr. Senchi, a quarta aula de Redação com a Miss Cristiane e, por fim, a última aula de Matemática com o Mr. Matheus. Eu espero que vocês estejam se esforçando, dando o máximo de vocês nessas aulas. Deixem aqui nos comentários como tem sido a experiência de vocês passando por essa quarentena, fazendo as atividades de forma online. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. E, no mais, eu quero que todos aproveitem bastante essa sexta-feira, esse final de semana. Fiquem atentos às nossas redes sociais para mais informações sobre como procederemos na semana que vem, ok? No mais, tchau, tchau, fiquem com Deus. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Oitavo ano, espero que vocês estejam bem. E nós vamos dar continuidade aí ao que nós estávamos falando ontem. Ontem a gente falou sobre a França antes do Império de Napoleão, certo? Agora, vamos falar agora o que foi a França debaixo do Império Napoleônico. Então, a França, como a gente já viu aí na aula passada, ela se encontrava em crise e estava enfrentando conflitos internos dentro da França, revolta armada, a população se armando, um monte de gente, presos políticos que perderam suas cabeças na guilhotina, ou seja, estava um caos. O caos estava instaurado no interior da França. E externamente também, lembra que a gente falou de alguns inimigos aí que tentavam invadir a França? Então, diante disso, alguns políticos que não queriam, principalmente os que não queriam que o antigo regime retornasse, eles acabaram apoiando um general que se destacou aí nas campanhas principalmente contra o Egito e a Itália. E esse general era o senhor Napoleão Bonaparte. Galera, isso não vai prestar, não. Esse negócio de Napoleão deu ruim. Mas, enfim, apoiaram achando que seria o melhor para a França. Vamos ver um pouquinho sobre quem foi esse senhor Napoleão aí. Então, ele, como eu já falei, né, ele era um general, né? E estrategista. Ele fez algumas coisas bem legais para a população da França. Vamos lá. Então, esse general ele contava com o apoio da alta burguesia. Quem era a burguesia? Não vou responder porque vocês já sabem, né? Faz de conta que vocês estão na sala, eu estou perguntando e vocês estão respondendo mentalmente aí na cabeça de vocês. Então, ele contou com o apoio aí da burguesia e do exército. Então, contando com esse apoio da burguesia e do exército, lembrando que a burguesia fazia parte do terceiro estado que estava aí, que era uma grande quantidade de pessoas, certo? O Napoleão, então, junto com essa galera, ele participou de um golpe, digamos assim, um golpe de estado. E aí ele instaurou o consulado. O regime que antes era antigo regime, passou a ser uma república, agora é um consulado. Depois de um tempo desse consulado, o Napoleão ele se autonomeou um cônsul vitalício. E como ele assim começou a conquistar vários países, várias pátrias irmãs, como ele dizia, depois de um tempo, o Napoleão se tornou, então, imperador da França. Então, vamos falar um pouquinho sobre como que era internamente aí esse regime do consulado. Napoleão, ele fez
ele fez bastante esforço para estabelecer essa ordem interna dentro da França. O que ele fez? Ele centralizou a administração do país, né? A centralizar o país que tinham várias frentes, não foi centralizado o poder do país. Ele promoveu uma recuperação da economia, reorganizou a arrecadação de impostos, que vocês lembram que eram impostos eram arrecadados de forma injusta, né? Ele reorganizou aí essa arrecadação dos impostos e investiu na construção de obras públicas. O fato de construir obras públicas faz com que a oferta de emprego ela aumente, né? Então, assim, com isso, ele criou aí vários empregos. Ele criou também um banco, o Banco da França, e estabeleceu uma moeda nacional. Essas medidas, elas beneficiaram principalmente os comerciantes e as indústrias na França, que passaram a contar com uma maior fonte de investimento. Uma outra coisa também que ele investiu foi no ensino público, que era controlado, é óbvio, pelo Estado, que tinha como principal objetivo formar aí funcionários eficientes para o imperador, para os ofícios os ofícios públicos da cidade, do país, né, do Estado da França. E também o intuito era formar oficiais militares fiéis à autoridade do imperador. E como o imperador ele era estrategista, ele precisava de oficiais que também fossem estrategistas, que pensassem. E assim, o que dá acesso a você pensar fora da caixinha é o estudo. Uma pessoa que não estuda, ela que só vive, por exemplo, dentro de uma única realidade, ela não consegue pensar fora da caixa. E o imperador ele queria um povo que oficiais, ele precisava de oficiais que pensassem também, né? Que ele conseguisse bater assim, conversar de forma a conseguir resolver problemas. E um dos meios de fazer isso é através do ensino, é através da educação, certo? Então, externamente, essas foram as medidas internas do consulado. Externamente, o Napoleão, o período aí do Napoleão foi marcado por várias batalhas. Muitas, como eu falei, ele era estrategista e ele gostava de uma batalha, ele não perdia uma batalha. Então, o Napoleão ele investiu aí na política de criação de repúblicas irmãs ao redor da França. E qual era o objetivo aí dessas repúblicas irmãs? Era espalhar principalmente as instituições revolucionárias francesas por toda a Europa. Só que aí a gente tem... A gente não, na verdade, o Napoleão. Ele tem um empecilho aí. Para que ele conquistasse toda essa região europeia, ele teve uma pedra aí no sapato, que é a Grã-Bretanha. Quem sabe quem é a Grã-Bretanha nesse mapazinho que eu coloquei aí para vocês? É quem? A senhorita Inglaterra. Então, o país que impediu Napoleão aí de fazer com que a Europa toda estivesse debaixo dos seus pés, debaixo dos seus domínios, foi a Inglaterra. E aí, assim, como Napoleão não podia vencer as tropas da Inglaterra, e ele tentou vencê-las, mas não conseguiu, então ele propôs aí um plano econômico, que ele bloqueou a Inglaterra. O nome desse plano, então, é bloqueio continental. Vamos lá. Só que o bloqueio continental, na verdade, foi um tiro no pé do Napoleão. Vamos entender por que o bloqueio continental foi um tiro no pé aí do Napoleão. Napoleão, ele decretou
um bloqueio continental que proibia qualquer tipo de comércio entre os estados europeus, qualquer estado europeu, e a Inglaterra. O objetivo era óbvio de enfraquecer o comércio britânico e de desestabilizar a economia da Inglaterra, para que a Inglaterra pudesse se render aos pés aí do Napoleão. Entretanto, a Inglaterra, ela dominava os mares, ela dominava a sua frota. Então, foi ela que acabou bloqueando o continente europeu. Como? Impedindo aí a ligação das metrópoles europeias com as suas colônias. Então, a Europa, ela tinha invadido, eu gosto da palavra invadir, eu prefiro invadir do que conquistado, do que descoberto. Eu não acho que Portugal descobriu o Brasil. Portugal invadiu o Brasil. Então, entrando aí nesse contexto de Brasil, Portugal é europeu, certo? Portugal não podia negociar com a Inglaterra, mas Portugal ele dependia de alguns produtos que vinham da sua colônia Brasil. E a Inglaterra então bloqueou o acesso aí de Portugal com o Brasil, isso a nível Brasil. Só que a Inglaterra fez isso com todos os continentes. Todos os continentes europeus foram impedidos de fazer aí ligações comerciais, de fazer qualquer tipo de troca com as suas colônias, certo? Então, foi um tiro no pé do senhor Napoleão, porque ele queria bloquear a Inglaterra de fazer negócios com os estados europeus, porém, a Inglaterra foi lá e fez com que os estados europeus não tivessem acesso às suas colônias. Isso daí, por que eu disse um tiro no pé? Porque daí começou a queda do imperador. Começou a partir daí. Esse motivo e também, assim, para exercer um controle sobre os países que eram dominados por Napoleão, o que ele fez? Ele colocou seus parentes, vários dos seus parentes, como governantes. Um exemplo aí, o seu irmão José Bonaparte, ele governou a Espanha. Então, o fato dos irmãos, dos parentes dele estarem no governo dos estados, eles fez com que alguns estados europeus aumentassem aí a insatisfação das elites políticas locais desses países, e eles começaram a se organizar, se aliar para combater o avanço dos franceses. É diferente, então, quando por exemplo, aí a França luta contra Portugal, só a França e Portugal, aí a França ganha. A França contra a Espanha, a Espanha ganha. O que eles fizeram? Eles se organizaram de tal forma que o Napoleão, ele, mesmo vencendo aí algumas batalhas, ele acabou sem recurso para lutar com todo mundo, porque eram várias frentes, vários países se locomovendo aí, atacando a França de todos os lados. E isso impossibilitou, todo mundo atacando ao mesmo tempo, impossibilitou o senhor Napoleão de vencer todas as batalhas. Então, a França, ela foi invadida e Napoleão foi forçado a renunciar. E depois que ele foi forçado a renunciar, ele ainda conseguiu subir ao poder novamente, ele conseguiu reassumir o poder. Porém, ele ficou no cargo só por 100 dias, e esse período aí é conhecido então como um governo de 100 dias, que foi exatamente o período que ele ficou no poder, há apenas 100 dias. Então ele foi derrotado na épica Batalha de Waterloo, na Bélgica, e depois dessa derrota,
na Batalha de Waterloo, ele foi exilado na ilha de Santa Helena, onde ele morreu. Essa segunda imagem aí, ó, é a imagem dessa Batalha de Waterloo. Essa batalha, por que eu disse épica? Porque vários filmes que tratam a respeito de Napoleão, eles colocam aí essa batalha, que foi a maior batalha de todas. Alguns filmes que estão diretamente ligados ao Napoleão e alguns filmes também já começam aí na Batalha de Waterloo para poder falar como que os países sobreviveram após essa batalha. Então, foi isso que aconteceu no período de Napoleão, quando ele assumiu o poder aí da França. Então, galera, coloquei aí a capa do livro de vocês, né? E atividades. Então, bora lá. Atividades, página 16, 17, 18 e 19. Galera, não fica desesperado. 1, 2, 3, 4 páginas. Essa professora ficou doida, não. Porque tem texto, então não é só perguntas as 4 páginas, não. Vai dar certo. Façam atividade, não deixem para depois, façam para não ficar acumulando atividades, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima. Qualquer dúvida, estamos presentes nas lives, assistam os vídeos, vão preparados para as lives, tá? Porque assim, se vocês não tiverem dúvidas, se vocês não verem os vídeos, como que eu vou saber das dúvidas que vocês têm, certo? Beijos para vocês e tchau, tchau, até a próxima. Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje, manhã de sexta-feira, e eu queria começar dizendo que foi muito bom rever alguns de vocês na live de ontem, de quinta-feira. Foi um prazer poder conversar com vocês um pouco sobre o nosso conteúdo, de saber um pouco como é que tem sido a rotina de vocês, o dia a dia. Foi um dia muito interessante, muito bom, e espero que nós tenhamos muitos outros como o de ontem. Bom, pessoal, dando andamento, né, às nossas aulas, hoje eu queria continuar falando um pouco sobre o nosso conteúdo. Nós estamos no capítulo 3 de vocês, aqui eu estou com o livro aberto, no módulo 2, falando um pouco sobre o panorama da geopolítica mundial, né? Então nós estamos falando um pouco sobre a economia e geopolítica mundial. Então abram aí o livro de vocês, capítulo 3, no módulo 2, tá bom? Para a gente dar continuidade com as nossas aulas. Na aula de quarta-feira, depois de falar um pouco sobre capitalismo, de falar um pouco das características do capitalismo, eu passei uma atividade para vocês da página 18 e 19. E hoje eu queria corrigir essa atividade junto com vocês. Bora lá? Abre aí o seu livro na página 18, então. Abra na página 18. É essa página aqui, o para fazer agora, página 18. Nós vamos começar a fazer então essa página, beleza? Vou dar um zoom aqui, melhorar para a gente um pouquinho. Nós vamos começar então fazendo a questão número 1, que pergunta para a gente o que é técnica. Pessoal, quando nós falamos de técnica, nós estamos falando de um conjunto de conhecimentos, um conjunto de habilidades que o ser humano foi desenvolvendo ao longo de sua própria história para aplicar no seu dia a dia, para produzir aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. E não só para a sua sobrevivência, mas também para facilitar a sua vivência. Hoje, as técnicas elas são usadas e aplicadas para executar e facilitar o trabalho, né? E o que é o trabalho? O trabalho é a ação, é fazer alguma coisa que tenha determinado objetivo, que tenha determinada finalidade. Então, trabalho não é só o remunerado, não é só, né, a profissão. E cuidado, trabalho é diferente de profissão. Não é disso que nós estamos falando, mas o trabalho mesmo como uma ação. Estudar, que é o que vocês estão fazendo agora, é um trabalho, porque é uma ação. E é uma ação que tem um objetivo, que tem uma finalidade. Por isso é trabalho.
Quando nós vamos fazer uma comida, nós vamos cozinhar, o ato de cozinhar é um trabalho, né? E esse trabalho exige técnica, exige conhecimento, né? Então, não é qualquer um que cozinha, porque para cozinhar, ou faz qualquer prato, porque determinados pratos exigem conhecimento, exigem técnicas, né? Você não faz um bolo se você não tiver conhecimento sobre os ingredientes, sobre o que misturar primeiro, o que misturar depois. Então, tudo isso é que nós chamamos de técnica. Esse conjunto de habilidades, esse conjunto de conhecimentos, então, que são aplicados no trabalho. Vamos escrever isso aqui, então. Ah, como resposta. Você não precisa escrever, tá bom? Exatamente como eu vou escrever aqui. Não precisa ser igual ao meu. Você pode escrever com suas próprias palavras, não tem problema, tá? Eu vou escrever então que técnica é o conjunto de conhecimentos e habilidades que o ser humano desenvolveu, né, no decorrer de sua história e que possibilitou a espécie humana, né, nós estamos falando do ser humano, a, a produzir, né, que possibilitou a espécie humana produzir os meios necessários para sua sobrevivência, tá? Então, quando nós falamos de técnica, nós estamos falando, então, exatamente desse conjunto, né, de conhecimentos e habilidades. Basicamente, é isso, tá? A número 2, ele pergunta para a gente o seguinte: descreva a relação existente entre técnica, trabalho e espaço geográfico. Ou seja, ele quer saber o que tem a ver a técnica, que são esses conhecimentos, com o trabalho e o espaço geográfico, tá? Então, ele quer saber o que um tem a ver, então, com o outro. Pessoal, eu já comentei aqui, as técnicas, elas foram acumuladas e aplicadas no trabalho. Elas tornaram o trabalho mais eficiente, elas tornaram o trabalho, ao longo do tempo, mais ágil, né? Tudo isso fez com que o trabalho ficasse mais ágil. E um trabalho mais ágil, um trabalho mais eficiente, possibilitou uma maior transformação das paisagens. Consequentemente, do espaço geográfico. Vamos tentar colocar mais ou menos isso aqui. De novo, isso você tem aqui no módulo de vocês. Eu vou colocar com as minhas palavras, mas você pode colocar com as palavras de vocês, tá bom? Não tem problema. Vamos colocar as diferentes técnicas, as diferentes técnicas possibilitaram a criação de um trabalho mais eficiente na transformação das paisagens terrestres, ou seja, a construção do espaço geográfico. Porque se nós estamos transformando as paisagens, nós estamos construindo o espaço geográfico, tá bom? Então, as diferentes técnicas possibilitaram a criação de um trabalho mais eficiente na transformação das paisagens e, consequentemente, também, né, do próprio espaço geográfico. Beleza? Tranquilo até aqui? Entendido, pessoal? A diferença, a gente tem que entender as diferenças entre técnica e aqui no caso trabalho. As técnicas são aplicadas em determinados trabalhos e um trabalho mais eficiente possibilita uma transformação, acelera a transformação das paisagens. Vamos citar um exemplo. O ser humano, a tecnologia, né, o conhecimento, os saberes possibilitaram o ser humano a criação de máquinas, como os tratores. Com a invenção dos tratores, o trabalho da agricultura se tornou mais eficiente,
Hoje a gente consegue plantar, colher muito mais rápido. E quando eu consigo plantar, colher muito mais rápido do que antes, eu consigo transformar também as paisagens de forma mais rápida. Entendem isso? Como eu transformo de maneira mais rápida, eu estou construindo esse espaço geográfico, transformando esse espaço geográfico muito mais rápido do que antes. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos para o número 3. Leia o texto a seguir. O papel que as técnicas alcançaram, através da máquina, na produção da história mundial, a partir da Revolução Industrial, faz desse momento um marco definitivo. É também um momento de grande aceleração do ponto de partida para transformações consideráveis. Exatamente o que a gente já escreveu aqui na número 2. O texto acima afirma que as técnicas e principalmente as máquinas exerceram um papel importante durante a Revolução Industrial. De acordo com o que você estudou, comente a afirmação de Milton Santos. Pessoal, as máquinas, elas foram importantes para a Revolução Industrial? Sem sombra de dúvidas, né? Por que que as máquinas foram tão importantes para a Revolução Industrial? Vamos colocar isso aqui. As máquinas possibilitaram, eu já coloquei, né, possibilitaram de cima, as máquinas contribuíram, opa, tem um acento aqui, contribuíram contribuíram, vocês não me ajudam? As máquinas contribuíram para a aceleração, não, aceleração não, para o aumento da produção de mercadorias e, consequentemente, de seu barateamento para a população em massa, né? Ou a população de massa. Pessoal, o que isso significa? Estou colocando aqui que as máquinas, elas contribuíram para a produção em série, né? Para que nós pudéssemos fazer muitos de um mesmo produto. E quando você aumenta a oferta de um produto, automaticamente hoje, pela lei da oferta e da procura, né, típica de um sistema capitalista, aquele produto ele fica mais barato. Vamos pensar, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui. Vamos pensar que eu tenho uma tesoura. Essa minha tesoura, ela tem um valor. E vamos imaginar que ela é a única no mundo. Se ela for a única no mundo, ela vai ser muito rara. E aí eu vou ter muitas pessoas querendo a mesma tesoura. Se eu tiver muitas pessoas e um único produto ou pouco produto, esse produto fica mais caro. É a lei da procura e da oferta. Quanto maior a procura, maior o preço do produto. Só que vamos imaginar que eu tenho várias tesouras e poucas pessoas procurando por tesouras. Quando eu tenho muita oferta e pouca procura, eu tenho o quê? O barateamento do meu produto. Beleza? Então, pessoal, as máquinas foram muito importantes para a Revolução Industrial. Elas mudam a lógica da produção, elas mudam a lógica também do próprio fazer, né? A economia. E aí, então, a gente mata essa questão número 3. Vamos para a página 19, o para fazer em casa. Pessoal, observe as imagens abaixo e cada uma delas retrata um período da história do capitalismo. Lembra que nós falamos de que o capitalismo tinha algumas fases. O capitalismo comercial, lá do século XV, do século XVI e XVII, o capitalismo industrial do século XVIII e XIX, e já no início aí do século já no século XIX e XX, o capitalismo financeiro. Vamos tentar identificar cada um deles? Pessoal, aqui nós temos comerciantes de frutas e grãos na imagem A. Ela corresponde a qual fase do capitalismo? Vocês sabem? Opa, por que não deu certo aqui? Aí, a letra A. Aonde que ela se encaixa, pessoal?
aonde que é capitalismo comercial, não é isso? Ou os comerciantes dentro de um capitalismo comercial. A imagem B, a gente vê o interior de uma fábrica de peças de automóveis, enquanto que na imagem C, ela retrata pessoas trabalhando no interior de uma tecelagem. Vamos lá tentar identificar então qual delas aqui é uma indústria e qual delas fazem parte de um capitalismo financeiro mais recente. Qual delas vocês acham que é, é a mais nova, é a mais atual? Essa que está produzindo carros ou essa de tecelagem? Porque o industrial, ele vem antes do financeiro, não é isso? Então vamos lá. Capitalismo industrial. Qual que é? Pessoal, tecelagem, lá do século XVIII, né, de Revolução Industrial. Então, quando a gente pega o capitalismo aqui industrial, nós vamos ter a imagem C. Mas, professor, o B também não é uma indústria? Sim, é uma indústria, mas a indústria de automóveis, né, elas surgem já na terceira revolução industrial. E aqui nessa revolução dos automóveis, a gente vai ter a ação dos bancos, que a gente chama esse período de capitalismo financeiro, que é a última fase aqui do capitalismo. E depois do capitalismo financeiro, a gente vai ter a globalização. Beleza? Bom, pessoal, vamos para a letra B? Vamos lá? Bom, pessoal, a letra B. A letra B diz assim: com base nas imagens, escreva sobre o aprimoramento dos conhecimentos técnicos pelo ser humano. Bom, nós já falamos sobre isso, né? Aqui, com o passar dos anos, com o passar do tempo, né? Ou seja, com o passar da história da humanidade, o ser humano aperfeiçoou, aprimorou, desenvolveu, né? Vou colocar a palavra desenvolveu. O ser humano desenvolveu sua técnica, tornando o trabalho mais ágil e eficiente, tá bom? Então, cada vez mais ágil e eficiente. Pessoal, número 2, explica o que significa a sigla DIT, né? Pessoal, é uma sigla. O que é a sigla DIT, pessoal? Tem aí no livro de vocês. Nada mais é do que Divisão Internacional do Trabalho, que é DIT. Isso é a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Beleza? Não precisa escrever no caderno, não. Pode ser aí no seu livro mesmo. Observe a imagem de uma máquina a vapor utilizada no século XVIII em minas de carvão. Por que a máquina a vapor é considerada um marco lá da Revolução Industrial? Bom, pessoal, vamos responder isso daqui. Por que a máquina a vapor, ela foi um marco, né, para a Revolução Industrial? Pessoal, ela muda completamente, né, a própria forma, não só a forma de fazer, mas a forma como a indústria via a produção. Eu comentei isso aqui já, como as coisas são produzidas. A máquina a vapor, ela representa transformações, né, sociais, transformações econômicas que já estavam ocorrendo durante o período de Revolução Industrial. Então, vamos colocar isso, né? Eu vou acrescentar aqui que a máquina a vapor representa as transformações sociais da primeira Revolução Industrial. Não só isso, tá, pessoal? Vou só diminuir aqui, porque da Revolução Industrial, beleza? Com, né, a sua introdução,
no processo, né, de produção, no processo de produção, não, no processo produtivo, a produção deixou de ser artesanal e passou a ser mecanizada, não é? E outra coisa interessante, e o carvão mineral se tornou fonte de energia. Vamos ver se eu consigo, se eu consigo organizar melhor. Ai, apanhando aquele trem. Um dia a gente aprende, não é? É porque eu queria diminuir um pouco essa letra. Mas eu nunca sei enfim, tá dando para vocês verem aí, né? Se não tiver, eu vou fazer assim. Pronto, assim vai caber tudo aqui. Aí, coube. Bom, pessoal, inicialmente a máquina a vapor foi utilizada apenas na indústria têxtil e mineração. Pesquise e descubra outros setores que introduziram a máquina em seu processo produtivo ao longo do século XVIII e XIX. Ao final, monte um cartaz. Pessoal, não é necessário montar o cartaz não, tá? Não é necessário fazer a letra B não. Vamos parar por aqui. Então, essas foram as questões. Nós respondemos então a página 18 e 19. Tá? Semana que vem a gente continua com o nosso conteúdo. Eu vou dar continuidade falando um pouco sobre o sistema socialista, e aí eu vou comparar o sistema capitalista com o sistema socialista, e aí nós vamos ter algumas lives, algumas discussões, beleza? Pessoal, no mais, quero desejar para vocês bons estudos, um ótimo dia, aproveitem o final de semana, até a semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês, meninas? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, sexta-feira, iniciando aí o final de semana, mas antes de vocês irem aproveitar o final de semana, nós temos aí o nosso horário de aulas, né? Então, hoje, sexta-feira, nós temos aí uma aula de redação, tá bom? Hoje nós estaremos fazendo atividades aí do livro de vocês, tá? Do módulo 2. Na aula passada nós falamos sobre meme, passei uma atividade para que fosse feita e postada lá no Google Classroom, porém ainda faltam alguns alunos que não fizeram essas publicações. Lembrando que todas essas atividades, elas contam com uma avaliação contínua, ou seja, são exercícios, trabalhos, atividades que vocês fazem e que vale nota. É uma avaliação que ocorre continuamente, ou seja, dia após dia. Então, eu preciso que todos façam essa postagem, para que não tenha prejuízo aí ao final do bimestre, prejuízo com relação à nota, tá? Para hoje, nós temos aí o apólogo, tá? Então, eu peço para que vocês abram lá na página 11 do livro de vocês. É continuidade aí do apólogo que vocês leram na aula de ontem, que vocês estudaram, que eu li com vocês, expliquei as questões de interpretação, tá? Só que agora nós iremos estudar o apólogo dentro da produção textual, dentro de redação, tá? Então, é uma produção de apólogo, tá? Então, olha só, no momento de leitura 1, você conheceu o que é apólogo. Agora, vamos relembrar algumas das principais características desse gênero textual. O primeiro aí, né, apólogo, é uma narrativa que personifica seres inanimados, ou seja, aqueles seres que não têm vida, né, transformando em personagens. Que tipo de animais foram empregados por Machado de Assis? Então, você vai falar se foram os animais, foram objetos, ou astros, ou estrelas. No número 2, essa narrativa busca ilustrar lições de sabedoria ou de ética. No apólogo lido, o ensinamento principal é de que há pessoas que se aproveitam do trabalho dos outros para se beneficiar e esquecer de valorizar a ajuda recebida.
Releia o apólogo e tente identificar outro ensinamento possível nele. Você vai reler, né, fazer esse tipo de releitura. Eu peço que vocês leiam em voz alta, tá? Esse é o número 2. Você vai falar aí, né? Você vai identificar qual outro ensinamento que existe aí nele, né? Que é possível encontrar nele. Número 3. Releia o seguinte trecho do texto de Machado de Assis. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça. Também eu não tenho servido de agulha a muita... Desculpa. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Forte, né, meninos? Que função essa passagem desempenha no texto? Então, qual que é a função dessa passagem aqui, desse trecho? 4. Como o autor estruturou a história para construir a moral? Então, você vai falar sobre essa construção aí, né, dessa estruturação aí, né? Se teve enredo, como que foram os personagens, tá? Que situação foi apresentada, qual que foi a moral da história. 5. Por que a moral só foi apresentada no final? Por quê? Né? Então, nós temos aí um princípio aí de que os personagens e a história em si, eles vão se desenvolvendo, né, ao longo da história, para que no final apareça nessa questão aí da moral, para que se identifique, né, essa moral. Vamos falar sobre isso. Na 6, que outra característica do apólogo é que o enredo tem grande força imaginativa, ou seja, vem da imaginação, da criatividade. Explique como isso ocorre no texto de Machado de Assis. Agora eu quero falar com vocês sobre a tarefa de casa, tá? Então, você vai pensar em uma produção de apólogo. Agora você vai produzir um apólogo, no qual você deverá transmitir uma lição de sabedoria ou de ética. Use sua imaginação e crie um texto bem interessante, pois todos os seus colegas terão a oportunidade de conhecê-lo. Leia algumas orientações para ajudá-lo na produção do apólogo. Observe os ditados populares a seguir e, com base neles, pense em uma lição de moral para ser desenvolvida em seu apólogo. Se preferir, utilize outro ditado popular que você conheça. Então, aqui, nós temos aqui, né, uma listagem aqui com o quê? Com alguns ditados populares. Então, você vai ler e vai escolher um deles para basear aí o seu apólogo. Ah, não gostei de nenhum. Então, você pode utilizar outro que você conheça. Depois de lido, né, escolhido qual você irá desenvolver, segue-se aqui a leitura, tá? Pense em qual será a ideia central e reflita sobre o ensinamento que você quer passar. C. Imagine os fatos que farão parte do seu texto, de forma a discutir o ensinamento do ditado escolhido por você. D. Selecione objetos inanimados que possam servir de personagens para a sua história, tá? Então, você vai escolher esses animais. E. Liste algumas características, ou seja, virtudes e defeitos dos personagens da história. F. Pense uma situação inicial, depois anote o conhecimento que vai gerar o conflito e determine como será a solução desse conflito. E na G, meninos, imagine um diálogo entre os personagens. H. A história poderá ser contada por um narrador observador, ou seja, aquele que não participa da história, ele só observa, isto é, narra os fatos sem participar deles. E por último, aqui na I, pense em um título para seu apólogo. Tem que ser um título criativo e que tenha a ver com a moral, né? Com a história que será desenvolvida. Aqui no produzindo, né? Como que será esse passo a passo aqui da produção do apólogo, né? Isso, meninos, é aqui, ó, no caderno, tá? No caderno de quê? De redação. Deixa eu consigo aqui por essa canetinha aqui. Então, é no caderno de redação. Nossa Senhora. Saiu muito bem, não, mas pronto. Só para testar a escrita aqui com essa função aqui. Então, olha só. Produz o apólogo seguindo essas instruções. A. Defina os personagens e a moral que será transmitida. B. Produz um apólogo em terceira pessoa, respeitando a estrutura de uma narrativa. Então, tem que ter situação inicial, complicação ou conflito, clímax e a situação
Now, que é a estrutura básica aí para as narrações. C. Desenvolva o seu texto criando ações que envolvam as virtudes e os defeitos dos personagens, de modo que a situação do conflito seja realizada por meio de um ensinamento escolhido. Então, tem que ter o ensinamento. D. Crie um título que chame a atenção do leitor. Então, tem que ser criativo, tá? E. Utilize a linguagem simples e fácil de ser compreendida. Esse simples e fácil de ser compreendida não significa que você pode escrever tudo errado ou cheio de gírias, cheio de palavras de baixo calão. É uma linguagem fácil, simples, objetiva, mas que siga as normas gramaticais, tá? F. Lembre-se de produzir um diálogo entre os personagens. G. Escreva uma história curta, pois o apólogo não costuma ser extenso. Então a história curta eu vou escrever 5 linhas. Não, meninos. É um padrão aí de 20 linhas, tá? Então, aí, já podem anotar aí um padrão de 20 linhas. H. Finalize o apólogo com a moral da história. Então, a finalização aí da sua narrativa precisa ter essa moral, tá? Você vai escrever esse texto no rascunho e depois você vai avaliar se tá dentro, se tá seguindo aqui esse roteiro. E depois você passa ele a limpo aí pro seu caderno. E o que você vai fazer? Feito essa atividade, você vai colocar lá, você vai postar a foto da atividade realizada no Google Classroom, tá bom? E aí eu estarei avaliando por lá, tá? Esse exercício aqui, tá? Que é relacionado à produção do... Vou pegar a caneta aqui de novo. Produção de apólogo, tá? Meninos, um ótimo final de semana para vocês. Deixem as atividades todas em dia, tá? Para que vocês não tenham prejuízo quanto à aprendizagem. Logo, logo nós estaremos juntos novamente, né? Ou seja, presencial, porque nós estamos juntos aqui, mas numa sala virtual e não numa sala presencial, tá bom? Um ótimo final de semana. Eu tô com saudade de todos. Um beijo no coração de cada um. Bye! Fala galera, beleza? Vamos para a nossa última aula dessa semana e trouxe o exercício da página 16, número 8, tá? Então ele fala assim pra gente, ó. Observe o polígono, ainda lembrando que ainda continuamos com a matéria de plano cartesiano, beleza? Então ele fala assim pra gente, ó. Observe o polígono, aí tem essa imagem aí, ó, que eu joguei pra vocês. E ele fala assim, ó. Sabendo que o vértice C, esse vértice aqui, ó, marquei aqui, ó, o C, tem coordenadas 1 e menos 2. Então, vou pôr aqui, ó, 1 e menos 2, ou seja, 1 em x e menos 2 em y. Desenhe esse polígono no plano cartesiano e escreva as coordenadas de seus demais vértices, tá? Se aqui tá no 1, então quer dizer que ele deslocou 1 para x, né? Então, geralmente, provavelmente o plano vai estar aqui. E menos 2 em y, então ele abaixou duas, cada quadradinho desse aqui é uma unidade, então ele abaixou 2 em y, então vai ser 1, 2. Então, o nosso zero, o nosso centro do nosso plano cartesiano vai estar aqui, ó, correto? Aqui vai ser o ponto 0, 0. Aqui que vai começar a nossa abscissa e a nossa ordenada, tá? Então vamos desenhar aqui, ó, vou tentar desenhar aqui o mais reto possível. Peraí, primeiro deixa eu marcar aqui onde que tá. Vem aqui assim. Tá. Vai ser isso aqui, mais ou menos, gente. Esse aqui é a nossa abscissa, tá? Esse aqui é o x nosso. E aqui, ó, vai ser nosso y, tá? Deixa eu marcar aqui também. Tentar marcar o mais retinho possível. Esse aqui, ó. Beleza?
Então esse aqui vai ser nossos eixos, são nossos eixos. Então esse aqui é o Y. Beleza? Então, ó, o nosso C a gente já sabe onde ele tá. Deixa eu trocar a cor aqui, ó, pra ficar melhor pra gente enxergar. Então aqui, ó, o nosso C a gente já sabe onde ele tá. Ele tá no 1 em X, aqui, ó. Aqui vai ser... Deixa eu só escrever aqui pra ficar melhor. Aqui vai ser 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4. Aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui vai ser 1 e aqui 2. Aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então esse aqui é nosso plano. Tá, o C a gente já sabe que tá no 1 menos 2. Vamos ver o A. O A nosso, ele tá onde? Tá aqui, ó. Não é? O A não tá aqui? Então o A tá na onde? Ó? Ele tá no menos 3 e 2. Vamos por aqui, ó. Menos 3 e 2. Tá? Nosso B, ele tá onde? 1 e 2. Então vamos por aqui, ó. 1 e 2. O nosso C a gente já sabe. O nosso D, ele está no 4 e menos 2. Aqui, ó, 4 e menos 2. O nosso E, aqui, está no 4 também e menos 4, não é isso? E o F, ele está no menos 3 e menos 4. Beleza? Fechou? De boa, né? Ele fala assim pra gente, ó, calcule a área do polígono considerando um U como unidade de lado de cada quadradinho da malha. Então tá, pra gente calcular a área disso aqui, como é que a gente vai fazer? É só a gente pegar a área desse daqui, desse retângulo aqui, mais a área desse outro retângulo maior aqui, ó. Todinho isso aqui, não é? Só a gente somar essas duas áreas. Tá, qual que é a área desse daqui, ó? Vou colocar aqui de outra cor. Qual que é a área desse menor aqui, não é? Aqui não tem 1, 2, 3 e aqui tem 2. Como é que eu tiro a área do retângulo? Base vezes altura, não é? 3 vezes 2, 6. Então aqui, ó, 6 unidades de área ao quadrado. Então é a área desse menor. E esse aqui, vamos ver? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4 vai dar 24 unidades de área. Tá? Então é só eu pegar 24 mais 6. Não é isso? 24 mais 6, 30. Então a área total disso aqui é 30 unidades de área ao quadrado. Tá? Por que é ao quadrado? Porque unidade de área a gente coloca ao quadrado. Se fosse volume era ao cubo. Tá? Que a gente não tem, por exemplo, a gente vai calcular uma área, não fica, por exemplo, 30 metros quadrados. Então aqui é 30 U quadrados. Tá? Então esse foi o exercício de hoje. Lembrando que na próxima aula a gente vai entrar em conteúdo novo. Tá? Então isso foi tudo que a gente tinha que ver de plano cartesiano. Aí eu vou deixar para vocês o exercício da página 16, para vocês terminar a página 16, que é a número 9, e fazer a página 17, tá? Então terminar a 16 e a 17, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Valeu, galerinha. Tudo de bom.